Seja muito bem-vindo à segunda aula da semana Tire o seu plano de comunicação do papel, planejamento de comunicação do zero. Hoje a gente vai falar sobre os resultados daquela nossa primeira aula, ou seja, os resultados do plano de comunicação. Eu criei meu plano de comunicação e o que eu faço com ele agora? Deixo ele na gaveta? Claro que não. O que você faz com o seu plano de comunicação é colocá-lo em prática, é colocá-lo como parte da rotina da sua empresa. E eu vou mostrar a vocês como fazer isso. Então vamos lá, temos aqui o nosso plano de comunicação integrada, lembrando da nossa primeira aula dessa semana, onde nós falamos sobre diagnóstico, mapeamento de público, definição de objetivos, criação da estratégia, das táticas, das metas, do plano de ação, do cronograma, da definição de responsáveis e também da definição do orçamento e das formas de mensuração de resultado, e vocês fizeram o download do modelo de template para o plano de comunicação da empresa de vocês, que foi um brinde que a gente trouxe para quem assistiu a primeira aula. Hoje a gente vai falar sobre um segundo momento, que é pegar esse plano e trazê-lo para a prática. E aí tem muito empreendedor que me pergunta: legal, Isabela, eu tenho um plano de comunicação integrada. E para que esse plano serve e o que eu faço com ele? Então, quando você criou o seu plano de comunicação integrada, você precisa criar outros planos que são como se fosse um desdobramento dele, né? Como se fossem pequenos filhotes do seu plano de comunicação integrada. Por quê? A comunicação, ela tem 3 níveis de planejamento. O nível 1, que é o planejamento estratégico ou de longo prazo. O nível 2, que é o nível do meio, que é o nível tático. E nós temos o terceiro nível, que é o nível base, que é o nível operacional. No nível operacional estão as ações de comunicação do dia a dia. No nível tático estão as ações de médio prazo e, como eu falei, lá no topo, no estratégico, estão as ações de comunicação do longo prazo. Mas a comunicação não pode nem estar só no estratégico, nem só no operacional. A gente tem que direcionar os nossos esforços e iniciativas para cada um desses 3 pilares do planejamento de comunicação. Então, a partir do momento que eu tenho o meu plano de comunicação integrada, eu vou dar dicas para vocês terem outros planos relacionados a ele que irão facilitar o seu dia a dia. Um primeiro plano, que é derivado do plano de comunicação integrada, é o planejamento do relacionamento digital da sua empresa, ou seja, a estratégia que você vai utilizar para fortalecer a reputação e a presença digital da sua marca. Então, o que consta nesse plano de relacionamento digital? Os canais que a sua empresa está, como ela vai se posicionar, o chamado tom de voz da marca ou brand tone, Nós temos todas essas características dentro do plano de relacionamento digital. É como se ele fosse uma evolução da estratégia de assessoria de imprensa tradicional. Então, nesse plano de relacionamento digital, tem os influenciadores que eu preciso me comunicar, tem os detratores da minha marca, que são aqueles influenciadores negativos. Então, tudo isso está no meu plano de relacionamento digital. Um segundo plano, que é parte do planejamento de comunicação integrada, é o plano de crise. Para que serve o plano de crise? O plano de crise serve para prevenir a sua marca de danos à imagem e reputação. E no seu plano de crise você vai ter todas as estratégias, desde o mapa de riscos, ou seja, todos aqueles pequenos elementos que podem trazer um prejuízo para você, não só em termos financeiros, mas também em termos de imagem e reputação, Se você trabalha com um curso online, uma reclamação de um aluno, um cancelamento de um produto, um curso que a senha não funciona, então você faz no seu mapa de risco todo o planejamento daquilo que poderia dar errado, mas você já criou um plano de prevenção. Então, plano de relacionamento digital, plano de crise e plano de prevenção. Tudo isso associado ao seu objetivo de comunicação e também à sua estratégia de marca, Nesse processo de branding, reputação e fortalecimento dessa reputação em todos os canais. Uma outra estratégia também que a gente vai trazer para o nosso planejamento é a rotina de produção de conteúdo, ou seja, o seu planejamento de conteúdo, também chamado de planejamento editorial. No planejamento editorial, eu transformo aquele tom de voz da marca no meu conteúdo do dia a dia. Então, o que eu vou postar, em que canal eu vou postar, quando eu vou postar e para quem eu vou postar, sem esquecer de como eu vou acompanhar o resultado dessas postagens, que a gente falou na aula 1, ou seja, as métricas e
KPIs. Então, o plano de conteúdo, esse planejamento editorial, também tem um cronograma editorial, ele vai nos ajudar a facilitar também a produção de conteúdo no dia a dia e a administração das redes sociais. É ideal que no plano também, de produção de conteúdo, vocês tenham uma ferramenta de agendamento de postagens e também uma ferramenta de acompanhamento dessas postagens, até mesmo para prevenção de crises. Então, esses foram alguns planos que eu trouxe para vocês que fazem parte do planejamento de comunicação no dia a dia e que vão ajudar vocês, pequenos, médios, empreendedores, a tocar a comunicação de vocês num patamar mais estratégico e também tendo mais resultados. E eu vou disponibilizar para vocês aqui no link um template para você saber se o seu plano de comunicação criado na aula 1 ele é realmente efetivo. Então, saiu da aula, pega o checklist, preenche e vê como é que tá o plano de comunicação que você criou na aula 2, que na aula 3 a gente tem mais surpresa para você. Um abraço, obrigada por acompanhar e até lá!